Glórias ao Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão abençoados nesta manhã, digam amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui felizes, abençoados. E nessa manhã, para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos para viver com vocês esses momentos tão significativos, não é? Do aprendizado da palavra de Deus. Agradecer ao Senhor nosso Pai, agradecer ao pastor Samuel, pastora Rebeca, pastor Felipe, pastor Eurípides, nosso companheiro. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a igreja, quando se reúne, o sentimento do coração é ouvir o seu pastor ministrar a palavra. E hoje o pastor Samuel abre mão disso para nos permitir trazer a mensagem do Senhor nesta manhã. E eu espero que ele não se arrependa, né? Arrependimento sempre vem depois, né? Esse é o problema. Queridos, nós vamos, para ganhar tempo, abra a sua revista aí, na lição de número, o estudo 7, hoje nós vamos inaugurar o estudo da carta aos Efésios, que traz como temática as riquezas da Igreja de Cristo. O textuário está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A verdade prática diz o seguinte: somente em Cristo a igreja pode ser o que Deus planejou para que ela seja neste mundo e na eternidade. Essa é a verdade prática. Eu queria pedir à igreja que repita comigo esta frase aqui: em Cristo. Diga mais forte: em Cristo. Querido e eterno Pai, recebe a nossa gratidão nessa oportunidade, nos permite, pela Tua graça, Senhor, trazer a Tua palavra, expor as verdades desta palavra maravilhosa diante desta igreja tão abençoada. Que esses momentos aqui sejam inesquecíveis e que possa contribuir de maneira plena para a nossa maturidade, para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Os que assim acreditam, digam amém. Podem vos assentar, meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Vamos à exposição da palavra do Senhor. Queridos, no ano 27, depois de Cristo, subiu ao poder em Roma um homem chamado Otávio César Augusto. Esse homem, esse imperador romano, ele dá o ponto de partida para um período histórico que lá na frente seria conhecido como a Pax Romana. E o que foi a Pax Romana? Foi um período de aproximadamente 200 anos em que esse grande império da antiguidade, ele alcançou o seu apogeu, crescimento, expansão territorial, controle, paz e, acima de tudo, prosperidade. A grande explosão econômica do Império Romano aconteceu nesse período, 27, com César Augusto, até o ano mais ou menos de 180 depois de Cristo. E esse período, como disse, foi um período de muita prosperidade, onde o império se consolidou com construções de grandes monumentos
e também de templos, e como disse, o fator econômico foi lá para as alturas, consolidando esse grande movimento político, militar, que foi o Império Romano. E é nesse contexto de prosperidade que no ano 52, um homem que era um pecador, perseguidor da igreja, mas que passou pela experiência da conversão, que é exatamente o girar no sentido oposto. Ele caminha pelas estradas de Damasco e ele vai com o intento de perseguir a igreja, de cumprir mandatos de crueldade contra aqueles que haviam abraçado o evangelho da graça. Mas no caminho de Damasco ele é jogado ao chão, e ele, quando se levanta, no chão fica o orgulho, a prepotência e todo o sentimento puramente religioso para dar lugar à morada do Espírito Santo, que promove no crente a verdadeira espiritualidade. Este homem foi Paulo, todos nós o conhecemos, Saulo de Tarso, Paulo, o grande apóstolo dos gentios. E ele chega na cidade de Éfeso, nesse contexto da Pax Romana, muita prosperidade. Quando ele adentra em Éfeso, o que é que ele enxerga? Ele enxerga uma grande metrópole, uma cidade esplendorosa. Diz os estudiosos que ela tinha aproximadamente entre 250 mil a 300 mil habitantes. Uma metrópole para os padrões da época. E ali em Éfeso, além de uma população numerosa, era uma cidade imponente em todos os sentidos que você possa imaginar. A geografia lhe facilitava. Era um porto muito importante, de circulação de gente e dinheiro, de uma forma muito esplendorosa. Ali em Éfeso aportavam navios, chegava, entrava e saíam navios de todo o mundo conhecido da época. E isso trazia muita circulação de dinheiro, mexendo com a economia daquela grande metrópole, que pela sua importância política e econômica, ela era a capital da Ásia Menor, que era uma porção enorme, uma área muito significativa, completamente dominada por esse império romano a que eu já me referi. E o apóstolo Paulo, ele vê tudo isso em Éfeso, esse esplendor econômico, esse desenvolvimento social e em outros aspectos também. Mas Éfeso, irmãos, ela abrigava não somente essas vantagens materiais, mas também a cidade era mergulhada no ocultismo. As pessoas faziam práticas nessa área, com livros, e isso também gerava muito dinheiro, mexia com a economia. Além disso, a cidade de Éfeso, ela era mergulhada na prostituição, muita prostituição. Havia um distanciamento muito grande das pessoas na sua vida prática dos valores espirituais. E era uma coisa muito triste, mas as pessoas estavam ali vivendo esse glamour também da vida mundana. Mas além disso, para fechar esse primeiro ponto aqui de introdução, a cidade de Éfeso também era uma cidade completamente dominada pela idolatria. E por quê? Porque exatamente lá em Éfeso estava o grande templo da deusa Artemis, que os romanos chamavam de Diana, a grande Diana dos Efésios. Era um templo majestoso, talvez a construção mais esplendorosa da cidade. E ali compareciam centenas de milhares de pessoas que moravam em Éfeso e que eram atraídos de outros lugares, porque ali prevalecia o que nós conhecemos hoje como o turismo religioso. Muita gente de todas as partes afluíam
para a cidade de Éfeso, para as celebrações no templo de Diana. E as ruas eram tomadas com vendas de lembranças e de objetos do templo e da liturgia do culto daquela deusa. E isso gerava muito dinheiro. A economia da cidade estava baseada também nisso, esse grande fluxo de pessoas. E é nesse contexto, nessa realidade, que o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso e ele olha para aquela cidade dominada por essas coisas, e ele ali passa 3 anos e, tomado pelo Espírito de Deus, ele vai estabelecer uma igreja forte, uma comunidade que vai nascer de lágrimas, sofrimento, mas que vai ser um grande instrumento para a expansão do reino de Deus em todo o mundo conhecido daquele tempo. É nesse sentido que Paulo chega ali. Paulo, como nós sabemos, ele era um homem de 3 mundos. Ele era um homem do mundo judaico. Judeu, ele era fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, era conhecedor de toda a lei, a escrita e a não escrita, um rabino de grande representatividade, criado aos pés de Gamaliel, como ninguém, ele conhecia a lei de Moisés, um rabino de grande expressão, que conhecia a fundo os princípios, as tradições do judaísmo em todas os seus aspectos. Mas esse Paulo também era um homem do mundo grego. Ele era um grego helenista que nasceu em Tarso, fora dos muros da Judéia, e ali também ele, além de praticar o judaísmo, ele era um homem que se abria à intelectualidade. É isso que facilita a sua chegada lá em Atenas, em Corinto, pregando para os doutores intelectuais gregos daquela época. Um homem muito inteligente. Quando ele chega em Atenas, as pessoas, olha, tem um homem aí, um tal de Saulo, pregando aí um evangelho sobre um Deus que ele está falando, que é um Deus grande. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. E quando Paulo chega ali, ele diz: e aí, Paulo, você agora está falando de um Deus aí, que você fala que é grande. Deus aqui é o que não falta, nós temos vários. Mas Paulo era inteligente, era um homem versado, ele conhecia o mundo grego. E ele logo olhou e percebeu que tinha um altar ali, além dos demais, que era dedicado ao Deus desconhecido, porque os gregos acreditavam que além dos deuses que eles conheciam, deveria haver um Deus que eles não conheciam. E Paulo olha para ali e já tem a senha que o Espírito Santo lhe dá para onde começar a sacudir o mundo grego de Atenas. E quando ele diz assim: olha, Paulo, e que Deus é esse que você prega? Porque Deus aqui nós temos muitos. E Paulo fala: olha, eu estou aqui para falar do Deus desconhecido. E isso gerou interesse, e eles não sabiam quem era, mas eu tenho o privilégio e a alegria de nessa manhã, aqui em Belém, estar falando a uma igreja que já conhece o Deus desconhecido para muitos, porque você já passou dessa experiência com Ele. Quem já o conhece aqui, levante a sua mão e dê um brado de glória, para louvor do nome do Senhor. Mas esse Paulo também, além de ser um homem do mundo judaico, do mundo grego, também ele conhecia como ninguém o mundo romano. Quando você abre a carta aos Efésios, você lê, você começa a perceber que ele usava desse conhecimento do mundo romano para poder explicar lições espirituais à igreja. A gente vai presenciar isso aqui de maneira muito clara. Mas começando, irmão, a exposição desta lição, este Paulo aqui, que agora escreve, ele fundou a igreja de Éfeso, ele deu a vida por ela, a igreja renasceu, mas ele sai de cena. Mas agora, aqui, para nós, Paulo está preso em Roma. Era o preço pelo ministério, era o preço a ser pago pela missão de ser um propagador do Evangelho da Graça, que alcançava multidões. Quando ele prega em Éfeso,
a Bíblia diz que a mensagem de Paulo mexeu com toda aquela cidade, né? A idolatria caiu, a prostituição caiu, os cultos de ocultismo caíram, e os efésios começaram a dizer: nós queremos servir o Deus de Paulo, é Ele que nós queremos. E aí começou a perseguição, porque aí a idolatria caiu também tudo aquilo que com ela estava relacionado. E agora Paulo está preso em Roma, mas de Roma, preso, ele abre o coração para escrever essa carta àquela igreja que surgiu do seu ministério pastoral. E ele diz assim, olha, o textuário diz assim, irmão: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui já vai uma primeira aplicação para nós nessa manhã. Paulo está preso. Quem está preso está propício a sofrimento, angústia, lutas interiores, talvez decepções, amargura de toda sorte. Mas aqui ele dá uma prova para nós de um grande diferencial. Mesmo nesse estado de prisão, de sofrimento, de dor, de opressão e de incerteza de muita coisa, ele abre o coração e louva a Deus dizendo: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. O que é isso? É que o crente, irmão, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na provação, ele tem uma certeza de que aqui não é o seu lugar, que ele é um peregrino, que ele vai caminhar, e daqui a pouquinho a última trombeta vai soar, e ele vai sair daqui, e todo o sofrimento vai acabar, e ele vai para um lugar onde não existe dor, não existe lágrima, não existe sofrimento. Essa é a esperança da igreja. Quem de vocês aqui tem essa esperança aqui, de que tudo isso aqui vai passar, e que você vai adentrar? Glorifique o nome do Senhor. Então, quando Paulo, ele abre o seu coração e começa a escrever aos Efésios, ele fala sobre 3 aspectos que a igreja tem. Ele olha esses 3 aspectos, e é sobre isso que a gente começa a ver agora. Paulo, ele vê 3 aspectos importantíssimos da igreja, e você vai perceber coisas maravilhosas aqui. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, eu falei quando li o textuário, é que nós temos uma senha que o apóstolo Paulo nos dá, para entender os 3 aspectos aqui que a gente vai citar da igreja. É uma senha abençoada, que é a expressão em Cristo. Por isso que eu pedi para o irmão gravar, em Cristo. Em Cristo é a senha que Paulo nos dá para entendermos a igreja e tudo que tem relação com ela. Em primeiro lugar, eu queria que os irmãos entendessem que quando Paulo fala em igreja, ele não está falando de denominação religiosa, que algumas pessoas confundem. É claro que a denominação religiosa tem relação com a igreja, e isso se entrelaça aqui e ali, mas é possível que haja uma denominação religiosa que não tenha relação nenhuma com a igreja. Então fica o alerta, quando Paulo fala de igreja, ele não está falando simplesmente de uma agremiação religiosa, ele está falando de um corpo, ele está falando de uma realidade espiritual, ele está falando de algo que resulta da cruz, do sacrifício de Cristo. E essa igreja sou eu, é você. Em tantos lugares existem pessoas que fazem parte dessa igreja, e somente Jesus sabe aonde estão, de verdade, os membros de sua igreja. Um dia eu estava conversando com um moço, ele estava estudando para ser padre, e ele conversou comigo, e é uma pessoa muito inteligente, e eu gostei muito de dialogar com ele, porque ele é uma pessoa que domina muitos temas de teologia. E aí, no final da conversa, ele falou: pastor, você precisa voltar
para a verdadeira igreja. Não é? Eu digo, eu preciso voltar? Mas eu não posso voltar. Eu falei para ele, mas por que o senhor não pode voltar? Eu não posso voltar porque eu nunca saí. Você não pode voltar a um lugar de onde você nunca saiu. Quando você creu em Jesus, Jesus perdoou os seus pecados. Você foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Alcançado pelo Evangelho da Graça, você nasceu de novo. Nasceu de novo, você se tornou filho. Como filho, você se tornou herdeiro. Logo, você foi recebido na família de Deus pelo processo da adoção. Então, isso é uma coisa irreversível. Você ingressou na igreja de Cristo. E nela você vai permanecer enquanto em Cristo você permanecer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não tem como voltar. Então, Paulo está falando de igreja neste sentido. Em primeiro lugar, Paulo diz que a igreja, ela é abençoada e celestial. Aí vem o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Diga lá, igreja, em Cristo. Esta é a senha. Então, o que é que nós temos aqui? A igreja, irmãos, por que ela é abençoada e celestial? Porque Paulo está falando de uma igreja que é olhada neste momento pelas lentes de Deus, e não pelas minhas, e não pelas suas. É claro que nós temos a liberdade de olhar a igreja com a nossa lente. Quando nós olhamos, nós podemos ser cristãos de uma boa qualidade. Você pode ter uma boa espiritualidade, você pode ter uma boa maturidade, você pode ter uma boa história, uma história de vida na igreja, 10, 20, 30, 40 anos. E você tem o direito até de olhar a igreja que você faz parte com a sua lente. E quando você olha a igreja com a sua lente, o que é que você percebe? Você percebe muitas coisas boas, mas você vai perceber problemáticas, problemas, defeitos, escândalos, muito comum nos nossos dias. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, uma época, e aí uma irmã, depois de uma escola bíblica, chegou comigo e falou, pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta, que eu já fiz para vários líderes, e até hoje ninguém me deu uma resposta satisfatória. Aí eu pensei comigo, meu Deus, deve ser uma coisa muito difícil, não é? Ela já perguntou para várias pessoas, e o que é, irmã? Ela falou, eu quero que o senhor me diga por que existem problemas no seio da igreja. Eu digo, mas isso é muito fácil. Existe problema no seio da igreja, porque a igreja, ela é composta por pessoas santas. Ela é composta por pessoas abençoadas. Ela é composta por pessoas nascidas de novo. Ela é composta por pessoas que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Ela é composta por pessoas que foram recebidas na família de Deus pelo processo da adoção. Ela é composta por pessoas que foram regeneradas, por pessoas que foram convertidas, por pessoas que foram transformadas, por pessoas que foram tiradas das trevas para a luz de Cristo. E isso tudo é verdade. Agora tem um detalhe, essas pessoas com todas essas qualificações, elas não deixaram de ser possuidoras de uma coisa que a Bíblia chama de velha natureza. A velha natureza estará sempre em nós, sempre presente. Você pode alcançar o nível de espiritualidade lá nas alturas. Não se esqueça que a velha natureza estará com você, sempre. Mas tem um detalhe, essa igreja, ela está sendo olhada aqui pela ótica divina. E quando Deus olha a igreja, Ele não leva em consideração aquilo que a gente valoriza muito. Ele leva em consideração que a sua igreja, apesar de tudo aquilo que aqui foi dito, ela é abençoada, ela é celestial, ela é valiosa, ela é representativa, e é essa igreja com todos esses defeitos que ela vai ser chamada ao descanso quando a vinda do Senhor se estabelecer na terra. A velha natureza estará sempre conosco, irmão. Quando é que eu e você vamos nos ver livres da velha natureza? Em dois momentos.
Primeiro, quando você passar para a eternidade, se em Cristo você estiver, aí a velha natureza terminará, você vai adentrar numa dimensão diferente. Ou, se você não passar pela morte física, e num culto como esse aqui, você ouviu o toque da última trombeta, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos o quê, irmãos? Transformados. Pastor, por que transformado? Porque a velha natureza vai morrer nesse dia. Você já foi convertido, você já nasceu de novo, você já é filho de Deus, você já é herdeiro da promessa, mas a transformação absoluta ainda não aconteceu. Ela vai acontecer na hora do arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois você e eu seremos transformados e levados até a presença do Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele. E nesse dia, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e assim como Ele é, nós o veremos. Por quê? Porque um corpo semelhante ao dele nós teremos. Quem pode sentir a alegria do Espírito por essa bênção? Levante as mãos, dê um brado de glória e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Segundo lugar, Paulo continua olhando a igreja pela lente de Cristo, e além de perceber que ela é escolhida, ela é abençoada e celestial, ele também percebe que ela é escolhida e santa. Olha que coisa impressionante. Ela é escolhida e santa. E quando se fala de escolhida, está se falando de eleição. A igreja foi eleita e ela é santa. Nossa escolha é fruto da graça. Você foi escolhido, não é porque você é bonzinho, porque a graça de Deus te alcançou. Não é meritocracia, não é por aquilo que eu faço para Deus, é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A nossa escolha tem relação com a cruz de Cristo. O cristão se torna um escolhido quando em Cristo ele está presente. A escolha não anula o compromisso de uma vida santa. Eu não vou agora, porque eu sou eleito e escolhido, viver de qualquer maneira, porque eu sou eleito e escolhido e Jesus está comigo e eu estou em Cristo. Eu vou eleger na minha vida o compromisso de servi-lo, de obedecê-lo, de honrá-lo, caminhar de mão dada com Ele, porque eu sei que isso é o caminho que Ele traçou para mim. Essa nossa escolha também tem um alvo, que é a vida eterna. Porque o crente, irmão, ele é visto como um peregrino. Nós somos peregrinos. Agora, existe uma diferença muito grande entre um peregrino e um andarilho. Tem crente que é andarilho, ele anda andando de um lado para outro. Tem até um irmão que falou: pastor, eu estou em busca, já falei aqui a última vez que eu estive aqui, eu estou em busca da igreja perfeita. Entendeu? E eu falei para ele: olha, o dia que você encontrar a igreja perfeita, eu quero te incentivar a continuar procurando. Mas o dia que você encontrar, faça-me o favor de não entrar nela. E ele falou: mas por que, pastor, eu não posso entrar? Porque essa igreja que você encontrou, ela é perfeita. E o dia que você botar o seu dedão lá, você vai estragar com essa igreja. Ela vai deixar de ser perfeita a partir desse dia, porque você é imperfeito. Mas nós somos peregrinos, nós estamos caminhando, e o nosso destino é a cidade santa, e a gente vai chegar lá, de mãos dadas. O andarilho não anda de um lado para outro, não tem compromisso, ele quer alguma coisa que lhe satisfaça os desejos do coração, mas o crente, ele não é um andarilho, ele tem base, ele tem a palavra, ele já creu, ele conhece o Deus que serve, ele sabe para que Deus o chamou, então ele está na igreja, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não é atingido, porque o seu coração está voltado para a palavra, e ele está em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O cristão é um peregrino. Essa igreja, ela é santa. Paulo vê como santa, olhando pela lente de Cristo. Você sabe, irmão, que as pessoas notam uma aparente contradição. Alguém disse assim: pastor, como é que
eu fico lendo a Bíblia, alguém já falou isso? Eu fico lendo a Bíblia e descubro que Deus, Ele olha para mim, entendeu? Para a igreja e diz que a gente é santo, mas a gente tem tanto problema, a gente peca tanto, a gente erra tanto, a gente tem tanta fragilidade. Eu digo, é verdade, irmão. Só porque você está olhando, você percebe essa contradição, porque você está olhando com a sua lente. Troque a sua lente pela lente de Cristo e olhe para você e para a igreja, e você vai enxergar um pecador, um grupo de pecadores redimidos, lavados no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eleitos na presciência de Deus, para herdar a vida eterna, e você vai enxergar muito defeito, mas você vai enxergar a superabundância da graça de Deus, que se estabeleceu na sua vida, porque a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. É a graça que Deus vê quando Ele olha para nós. E você é chamado de santo por um motivo muito simples. Presta atenção nisso, irmão. Por que nós somos chamados de santos? Porque quando você creu na palavra, quando você recebeu o evangelho da graça, o Espírito Santo veio e passou a fazer morada em você. Ele mora em nós. Ele mora em nós. Ele mora em nós. Cadê os pentecostais nessa manhã? Ele mora em nós. Ele mora em você, Ele está aqui, Ele se move em você, Ele valoriza você, Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você converteu, mas Ele não abriu mão, Ele passou a fazer morada, e Jesus falou, eu mandarei um outro Consolador, outro da mesma substância, que é Deus igual a mim, com os mesmos atributos, e Ele estará com vocês, Ele estará em vocês, e Ele vos guiará em toda a verdade. E quando o Espírito Santo faz morada em nós, e Deus olha para nós pela sua lente, Ele enxerga Jesus em nós, e nós em Cristo. É por isso que Ele nos chama de santo. Vou dar um exemplo prático para você entender isso, irmão. Olha, lá no Antigo Testamento tem um episódio que para mim é uma prova inequívoca daquilo que eu estou te dizendo. Moisés estava no deserto, tomando conta de ovelha. Deserto, uma terra pior do que este piso que nós estamos pisando aqui, que aqui está muito limpinho. Né? Deserto, poeira, e vento, e árvore para lá e lá ali, sujo. E de repente ele olha e vê que tem uma árvore que pega fogo. A sarça ardia, mas não se consumia. E aí ele começa a se aproximar, entendeu? E ele ouve uma voz chamando pelo nome dele, Moisés, Moisés, Moisés. E ele vai se aproximando, e quando ele vai se aproximando daquela árvore, ele ouve uma voz que diz assim, Moisés, não vem para cá, não adentra aqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E eu pergunto aos irmãos, por quê? Por que aquele lugar, aquele deserto ali, sujo, é chamado de um lugar santo por Deus? Porque a presença de Deus estava lá. E aonde a presença de Deus está, a santidade emerge. Aonde a presença de Deus está, a imagem é outra. Então, você é santo, não é porque você é bonitinho, você pode até ser. Você é santo, não é porque você tem boas virtudes, você pode até ter. Você é santo, não é porque você nasceu numa boa família, você pode até ter nascido. Isso é tudo maravilhoso, mas você é santo porque o sangue de Jesus te libertou e o Espírito Santo habita em você. Esse é o grande diferencial. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. Se você tem fé para fazer isso, faça com muita alegria. Aleluia. Ainda olhando pela lente de Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não só percebe que a igreja é abençoada e celestial, que ela é escolhida e santa, mas ela também é predestinada.
ela foi olhada e vista antes de tudo. A predestinação não determina quem vai crer, mas enxerga aqueles que creram. Predestinação não é um para o céu e outro para o inferno, não. Deus quer que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A predestinação não anula a nossa faculdade de homem de receber ou rejeitar a salvação. Isso aqui é o que a Bíblia nos mostra. Um dia, um irmão chegou comigo e falou: pastor, eu assisto os seus vídeos, as suas aulas, e eu gosto de ouvir o irmão, e você me ajuda de alguma forma no meu trabalho como professor de escola. Inclusive ontem, pastor Samuel, nós estivemos lá no Jurunas, 140 líderes e professores da escola dominical, na igreja lá no Jurunas. Nós passamos 2 noites, sexta e sábado, falando sobre o ensino da palavra, e eles estão a todo vapor lá para vir para o congresso da escola dominical. E eu profetizo, irmão, não é uma profecia agora de última hora, não. Quando eu digo eu profetizo, eu estou falando que eu estou falando a palavra de Deus, que já é a profecia, que nesses últimos dias Deus está desenhando para a igreja o maior avivamento que ela já experimentou. E esse avivamento tem que começar pela palavra. Não existe avivamento sem palavra. Há 500 anos, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e protestou contra o que ele chamou de desmando, que seria o seguinte: a igreja se afastando da palavra. E 500 anos já se passaram. Como nunca, a igreja precisa voltar para a palavra. O Espírito de Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer a você: a igreja precisa voltar à palavra, e eu conto com você. Bendito seja o nome do Senhor. Muito ensino. E esse irmão, ele chegou comigo e falou: pastor, o senhor é calvinista ou se é arminiano? Eu disse: olha, eu não sou calvinista e nem arminiano, eu sou jesuíta. Entendeu? E eu vou logo explicar antes que alguém me crucifique, né? Eu sou jesuíta não no sentido da Companhia de Jesus, criado pela Igreja Romana para combater a reforma protestante. Não é disso que eu estou falando. Quando eu digo que eu sou jesuíta, eu estou dizendo que eu, como cristão, como ovelha, como irmão na fé de vocês, eu acredito piamente que o que Jesus fez e o que Ele falou sobre salvação é o suficiente para mim. Eu não preciso, e você também não, de nenhum conceito teológico de Armínio e nem de Calvino, apesar de terem sido dois grandes homens de Deus. O crente não precisa saber nada de teologia calvinista e arminiana para ser salvo. Aliás, isso pode até atrapalhar você, mas se você abrir o coração para aquilo que Jesus falou, é o suficiente. O ladrão na cruz disse para ele assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele: eis que eu te digo agora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você nem precisa batizar porque tu está pregado na cruz igual eu, mas a tua alma já está garantida porque você reconheceu o elementar, que é o Cristo da salvação. Glória a Deus, irmão. Então você não precisa de nada disso. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se você for começar a pesquisar, não, isso, aquilo, outro, você vai ficar louco, irmão. É tanta teoria, mas eu quero dizer, encerrando isso aqui, eu quero dizer para você que Paulo, ele nos dá uma senha que nos dispensa de qualquer teoria teológica, de qualquer coisa nesse sentido de Armínio e Calvino, apesar de que são coisas importantes para círculos teológicos, mas Paulo, pelo Espírito Santo, ele nos dá uma senha. E que senha é essa? É a seguinte: todas as vezes que ele fala em eleição, todas as vezes que ele fala em predestinação, todas as vezes que ele fala em qualquer coisa sobre a posição da igreja, do crente, ele usa uma senha. Ele diz: em
Cristo. Você quer ver uma coisa? Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Diga, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A mensagem é cristocêntrica. Então, pastor, como é que eu sei que eu sou um predestinado? Como é que eu sei como que eu sou um eleito? Eu já li Armínio, já li Calvino, já li tanta teologia e continuo na dúvida. O Espírito Santo te responde nessa manhã. Paulo está usando a senha. Se você estiver em Cristo, considere-se um predestinado. Se você estiver em Cristo, considere-se um eleito. Se você estiver em Cristo, considere-se um abençoado. Se você estiver em Cristo, te prepara, porque você vai fazer parte da igreja do arrebatamento. Quem pode levantar essas mãos aí e glorificar o nome do Senhor com muita alegria? Dê um brado de glória, irmãos, para louvar o Senhor. Aleluia. Segundo tópico da lição, você faz parte da igreja. Aqui é só sequência. A igreja é o resultado do ato salvador de Deus. Quando Paulo fala em igreja, aos Efésios, que Efésios é um tratado sobre igreja, enquanto Gálatas é um tratado sobre a doutrina da salvação, Efésios é um tratado sobre a doutrina, a igreja como um órgão espiritual, como um organismo vivo. Aí ele diz assim, olha, a igreja é herdeira de Deus. Por que que a igreja é herdeira de Deus, irmão? Quando você olha e lê que nós somos herdeiros de Deus, isso aqui é uma referência clara à doutrina da adoção. E o que é a doutrina da adoção? É quando eu e você fomos recebidos na família de Deus. A gente não era filho. A gente se tornou quando Cristo foi à cruz do Calvário. Só que quando você entra na família de Deus, você não era filho, mas você passa a ser filho. E se você é filho, você passa a ser herdeiro. Eu fiz sempre uma referência, por exemplo, no direito brasileiro, hoje nem é muito recomendável você usar a expressão tipo assim, filho adotivo. Isso é até isso não se pratica, você usa porque é um termo jurídico, não é? Mas não é bom ficar usando. Filho, precisa dizer que é adotivo. Filho é filho. E por quê? Porque uma família pode ter 5 filhos, realmente biológicos, né, gerados por aquele casal. E aí ele vai e adota uma criança qualquer de algum lugar. Aquela criança, se foi adotada pelos trâmites legais, ela vem para o seio daquela família. E na hora que ela adentra no seio daquela família, ela é filho em todos os sentidos. E se tiver 10 apartamentos de herança, vai ter que dividir com ele também. Tudo, ele passa a herdar tudo como se filho gerado fosse. É a nossa condição. A gente não tinha nada, a gente estava cego no mundo, estava oprimido nas trevas. Jesus nos alcançou pelo evangelho da graça. E de criatura a gente virou filho, e de filho a gente se tornou herdeiro. Então tudo que é dele é nosso, tudo que pertence a ele pertence a nós, e nós vamos viver essa bênção, irmão, enquanto aqui estivermos, e em maior dimensão, quando ele nos chamar. Segundo lugar, a igreja é para louvor de sua glória. O que significa isso? Significa que você e eu, se estamos em Cristo, nós refletimos o caráter dele. Não fique discutindo se você é ou não predestinado, se você é ou não é eleito, se isso pode, se aquilo não pode, não. A senha é, se você está em Cristo. E a prova de que você está em Cristo ou não, é que se a sua vida e a minha reflete o caráter de Cristo. O cristão nasce de novo para adquirir o caráter de Cristo. É por isso que Paulo dizia aos Gálatas, eu não vou desistir de vocês, até que Cristo seja gerado em vocês. Esse tem que ser o sentimento de todo pastor de igreja. Terceiro lugar,
A igreja é selada com o Espírito Santo. Selo é uma marca física. Os pagãos faziam tatuagem dos seus deuses. Os judeus entendiam que a circuncisão, aquela marca externa, era o sinal de que eles pertenciam ao reino de Deus, e de fato era. Mas a igreja, ela tem um sinal que Deus deu a ela. Ela diz que nós, enquanto igreja, nós somos selados pelo Espírito. Você já entendeu que o Espírito Santo foi quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Você já entendeu que o Espírito Santo foi quem te conduziu para o processo da conversão? Você já entendeu que o Espírito Santo foi quem passou a fazer morada em você e caminha com você na condição de peregrino? E para fechar o balão com chave de ouro, o Espírito Santo selou você, para que quando o diabo, para que quando o mundo, para que quando o inimigo olhar para você e quiser destruir você, ele não vai poder fazer, porque ele vai estar lidando com alguém que é propriedade exclusiva de Deus. O selo da promessa está aí, marcando, olha, isso aí é real, isso aí é verdadeiro, e vai ser abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você diz amém nessa manhã, irmão, eu estou caminhando para o final. Me restam alguns minutinhos, e a gente vai encerrar para cumprir o tempo, cabalmente, senão eu não volto mais aqui, né? Glória a Deus. Terceiro tópico da lição: como orar pela igreja. Glória a Deus. Quem precisa aqui, irmão, de oração? Levante a mão. Só quem precisa de oração. Agora baixe as mãos. Agora levante a mão. Só quem precisa orar. Levante a mão. Notei que algumas pessoas demoraram. Não pode demorar, irmão. Entendeu? Você tem que achar que precisa orar na mesma proporção que você precisa de oração. Existem uns crentes que eles são mendigos de oração. Ele não pode ver um irmão passar com a Bíblia debaixo do braço, que, irmão, você vai para onde? Eu vou para a igreja, ore por mim. Você vai para onde, irmão? Olha, eu vou para o retiro, ore por mim. Irmão, você vai para onde? Eu vou para o médico, irmão, ore por mim. Você vai para onde? Eu vou para o cemitério enterrar o meu pai, ore por mim. Mendigos de oração. Não tem problema nenhum pedir oração, mas você tem que ser a pessoa de oração, que a oração mais forte não é a minha, não é do apóstolo Paulo, não é a oração do irmão, a irmã que dirige o círculo de oração, não. A oração mais forte de um crente é a sua própria oração, porque ela nasce no seu interior, como prova viva, cabal e inequívoca, de que ele tem um relacionamento. Ele é pequeno, mas ele conhece um Deus grande. Ele não sabe, mas ele conhece um Deus que tudo sabe. Ele não pode, mas ele conhece um Deus que tudo pode. Então, com palavras pequenas ele expressa, e se ele não tiver palavra para orar, não tem problema, porque o Espírito Santo que mora nele vai interceder por ele com gemidos inexprimíveis. É uma coisa extraordinária ser morada do Espírito Santo. E aqui eu encerro. Paulo diz assim, olha, orando por discernimento espiritual. O crente precisa de discernimento. A iluminação do Espírito de Deus no nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que Deus é e aquilo que Ele espera de nós. Orando por um coração iluminado. O Espírito Santo ilumina o espírito humano. Aqueles que não estão em Cristo estão cegos, não conseguem ver, não conseguem enxergar, nos chama até de loucos, mas aqueles que estão em Cristo, predestinados, eleitos, escolhidos, convertidos, regenerados, abençoados, santificados, eles têm olho para ver, eles enxergam a glória. Quando o problema chega, a luta, a miséria, a dor, apesar disso tudo, ele tem olho para enxergar um Cristo de braços abertos, olhando para ele e dizendo, filho, não desista, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, bendito seja o nome do Senhor. E terminando, orando pelo poder de Deus. Eu encerro aqui, irmão, preste atenção para cá. Por que que o crente precisa do poder de Deus? Por que que a igreja precisa do poder de Deus? Porque o mundo,
ele está debaixo de 2 princípios de autoridade, apenas. O primeiro princípio é o princípio da autoridade de Deus. O segundo, o princípio da rebelião de Satanás. E detalhe, não há neutralidade. Você não pode dizer, não, eu não estou debaixo do princípio da autoridade de Deus, mas também não estou debaixo do princípio da... Não. Se você e eu não estamos debaixo da autoridade de Deus, automaticamente você está do outro lado. Não há neutralidade. Entendeu? Não há neutralidade. E o crente precisa do poder de Deus para quê? Para que ele possa vencer na sua caminhada de peregrino. Por quê? Porque esse outro princípio de autoridade, o poder do inimigo, ele vai trabalhar para travar a igreja, para impedir que a igreja ande, marche e cumpra o seu papel. Mas Jesus prometeu algo interessante: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, eu não vou revestir vocês de poder só para assistir culto, não. Eu vou revestir vocês de poder para que você seja testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora escute essa última palavra, eu quero deixar com essa majestosa igreja que me ouve nessa manhã. O que mais me impressiona, irmãos, pastor Samuel, pastora Rebeca, na palavra de Deus, é como esse Deus, que é tão santo, que é de uma dimensão inimaginável, que não se pode descrever, como é que ele pode ser tão apaixonado por pessoas tão pecadoras e tão falhas como nós que aqui estamos nessa manhã. E ele dá uma prova, além de todas essas que nós já ouvimos nessa manhã aqui, ele dá uma prova. Deus, irmãos, ele tem atributos transmissíveis e atributos não transmissíveis. Os atributos naturais de Deus, eles são intransmissíveis. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno, para ficar com esses 4 exemplos. Ninguém pode ser onisciente, onipresente, nem onipotente e nem eterno. Por quê? Porque isso são atributos naturais de Deus e são, por natureza, intransmissíveis, porque são inerentes unicamente à essência do ser divino. Mas existem outros atributos que são transmissíveis, que é o quê? O seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua justiça. Disso, cada um de nós podemos ter um pouco, e devemos, que são o quê? O fruto do Espírito, lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Agora eu encerro dizendo uma coisa impressionante, que me deixa mais apaixonado por esse Deus, por esse Cristo, por essas verdades espirituais. É que Deus, apesar dele ser onipotente, ou seja, todo o poder, e esse atributo não ser transmissível, eu não poder ser onipotente, ele, por sua graça, ele pega um pedacinho dessa onipotência e coloca em nós, que é o quê? O derramamento do seu poder. Mas um poder em miniatura. Agora imagine a grandeza do poder de Deus. Se um poder em miniatura que habita em você, você pode orar pelos enfermos e eles ficam curados. Você diz ao demônio, sai, e ele sai. Você prega a palavra e os escravos são libertos pelo poder de Deus. É uma amostra da onipotência de Deus que está sendo dada para nós. Uma amostra, não que nós sejamos, não podemos ser, mas ele pega uma parcela desse poder e dá a mim, dá ao pastor Felipe, ao pastor Samuel, e a igreja de Belém, ela só permaneceu firme até hoje, porque ela está debaixo dessa bênção apostólica, dessa bênção espiritual. Quem se sente alegre nessa manhã, em saber que pertence a uma igreja que está debaixo
do poder de Deus, levante a sua mão e dê um brado de glória para a honra do Senhor nessa manhã. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor Samuel, mais uma vez, por esse privilégio de poder ter falado a palavra do Senhor.